Como é que tá as Ah, coisas aí, meu filho? Tudo bem? rapaz, chuvona forte aqui hoje, viu, Flávio? Graças a Deus É, a gente conseguiu essa conexãozinha aqui de misericórdia, mas quando chove muito pesado assim, a internet dá umas osciladas, né? é verdade. Inclusive, sua imagem tremeu um pouco, é rede mesmo, de estabilidade de sinal. Mas é Tá isso ruim mesmo, né? agora? Não, E tá agora tá ruim bom. agora, amigo? Ah, tá. Mas estamos no Brasil, né? Brasil é assim mesmo, por enquanto. Dá pra ver o Ô, pessoal rapaz, não chegando faz aí, ó, mal. as meus velhos com a gente, Mara, Rosiane Júnior, Cíntia Carla, obrigado pela participação de todos. Gente, hoje a nossa live deu um pouco de conflito no começo. Eu tive que vir aqui pro Instagram do Natan, porque é mais ungido do que o meu. Aí no dele deu certo, tanto a conexão dele quanto a minha. Então, eu tô no Instagram do Natan, né? Ele me convidou, mas a live é minha, viu? Tô brincando, é porque no caso, como eu me convidei, então você vai falar mais do que eu. No final, você é mais honrado do que eu, né? Porque a live é minha, eu me convidei, então você fala mais do que eu, entendeu? Esse é o propósito. Tá bem? Pessoal, não vou estar aqui dando abraço a todo mundo que está entrando aí, mas obrigado a todos pela participação. Muito obrigado mesmo. Convide mais pessoas, porque hoje vai ser especial. O tema de hoje é um tema que Natan é especialista, né? Para quem não sabe, Natan, ele é a maior autoridade de diabologia no Brasil, né? A maior autoridade de batalha espiritual, o maior diabologista vivo hoje do Brasil. Então, vocês vão ser bem ensinados por Natan hoje sobre esse assunto. Gente, é brincadeira. Mas é uma honra muito grande estar com o Natan aqui. Natan é um grande amigo, um grande parceiro, um grande brother. Alguém por quem eu tenho um carinho muito grande também. Sua esposa, Ana, Theo, seu filhinho. E eu tenho plena convicção de que ele vai trazer um ensinamento muito equilibrado a respeito de batalha espiritual, que é um assunto muito confundido em alguns ciclos, sobretudo os ciclos neopentecostais, que falam sobre batalha espiritual de uma forma desequilibrada. De fato, existe uma batalha. Eu não vou pregar sobre isso, eu quero que o Natan tenha a maior oportunidade e fale a respeito, mas essa batalha não é essa batalha fictícia que muita gente tem travado aí, que gera muito mais neuróticos, fanáticos e gente com distúrbios psicológicos do que pessoas equilibradas que podem sim fazer sua parte na guerra, mas sem essa luta, como dizia Paulo, né? Desferindo golpes no ar. Então a gente tem que ter cuidado para não entrar nesses extremos. E eu quero aqui dar as boas-vindas para Natan. Natan, se apresente aí, fale e fique à vontade, viu? O tempo todo é seu aí. Obrigado, Flávio. Gente, vocês que estão entrando aí, sejam bem-vindos, tá? Eu reconheci o nome de muitos amigos e conhecidos de internet e tudo mais. Se você ficar com a gente, seja bastante abençoado. Aí o que a gente puder contribuir vai ser sempre muito bom. Mas se você tiver que sair também, fica à vontade, não tem problema nenhum. Agora, Flávio, que é esse rapaz bonito que vocês estão vendo aí na tela comigo, é o pastor da igreja lá em Natal, Rio Grande do Norte, e ele me convidou para eu falar um pouquinho hoje aqui sobre guerra espiritual, não é isso, Flávio? Batalha espiritual Isso, isso. e algumas questões relacionadas a isso. Há alguns anos eu já ministro sobre esse tema e eu sempre tento, me esforço de repetir as mesmas coisas da mesma forma, o máximo que eu puder, para que eu possa abençoar as pessoas com precisão. Às vezes o Senhor, na sua misericórdia, vai trazendo um pouco mais de luz, mais esclarecimento. Às vezes alguns textos que a gente não tinha separado acabam sendo incluídos naquela mensagem, mas a razão pela qual eu repito as mensagens e eu tento, me esforço falar do mesmo jeito, é porque eu sei que nem sempre as pessoas pegam tudo aquilo que é falado e às vezes por causa de definições estabelecidas anteriormente, conceitos prévios. Quando ouvimos uma frase de um pregador, a gente interpreta o que ele diz à luz do que a gente pensa. E aí aquela declaração que foi feita, na maioria das vezes é perdida, porque a gente não consegue acompanhar o conceito que o pregador está tentando transmitir. Então, como existem muitos jargões evangélicos, existem muitos clichês, né? O evangeliquez que nos atrapalha de entender as coisas, eu tento sempre repetir, explicando de forma didática para que as pessoas possam entender, né? Mas, Flávio, você quer falar mais alguma coisa aí sobre o assunto para que a gente possa mergulhar? Não, só dizer que eu estou com muita expectativa e que eu vim a caráter para o descarrego aqui, ó. Todo de branco já, pronto para participar aqui dessa live sobre guerra espiritual. Muito bem. Gente, o pessoal sempre pergunta assim, Natan, existe ou não existe guerra espiritual?
E eu sempre digo que sim, claro que existe. Se não existisse, Paulo não teria dito lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra... E ele faz ali uma listagem de expressões que dão a ideia que são forças, poderes contra os quais nós temos que lutar, né? Principados, potestades, espíritos que dominam este mundo que está em trevas. Então, se a nossa luta é contra os dominadores, então existe uma guerra pelo domínio. Não necessariamente o domínio da terra. Não estou querendo sugerir aqui que, como cristãos, nós temos que causar uma revolução social, política, ou qualquer coisa parecida, como alguns grupos cristãos têm tentado fazer, mas eu falo especificamente sobre o domínio sobre a nossa vida. Eles tentam dominar os homens e nós fazemos parte do objeto de desejo deles. Eles querem controlar nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vida e tudo mais. Então, a luta é pelo domínio da nossa alma, é pelo domínio do nosso corpo, é pelo domínio da nossa existência. Existe uma luta, existe uma guerra. Mas em que termos esta luta vai ser travada, né? A partir de que posição a gente vai enfrentar Satanás, é o que pode fazer a diferença na realidade do dia a dia. Porque se nós ficarmos enfurnados, mergulhados nessa consciência da guerra, na consciência dos ataques de Satanás, nas estratégias que ele usa para tentar nos vencer e tudo mais, se a gente ficar muito aprofundado nessas questões, eu acho que a gente vai viver uma vida tão tensa, tão ansiosa, tão cheia de problemas, que a gente não vai conseguir mais ter paz e nem usufruir o melhor da vida que ele tem para nós. Você observa pelas características de pessoas que estão na linha de frente da batalha espiritual. Um dos jargões, uma das frases que é muito repetida por esse tipo de gente é aquela que você não pode simplesmente querer entrar numa luta contra o diabo despreparado, porque se você fizer isso, você vai sofrer retaliações e você vai sofrer as consequências. Então, guerra contra os demônios, luta contra Satanás, batalha espiritual é só para crente maduro, para crente que está pronto, que jejua 3 vezes por semana, né? Que tem uma consagração específica voltada para aquilo, é um ministério muito perigoso, espinhoso, porque existem as retaliações e os ataques, os contragolpes do inimigo. Então, eu acho que esse tipo de abordagem causa mais medo do que qualquer outra coisa. Não existe esse negócio de estar espiritualmente preparado para lutar contra Satanás. A partir do momento que você se converte, você já está em guerra contra o adversário. Não tem a opção de me preparar para guerrear com ele ou não. Você não tem a opção de fazer um curso antes, de se preparar antes. Você se converteu, a partir do mundo que você se torna crente em Jesus, nesse mundo onde Satanás é Deus, você já começa a sua trajetória de luta contra Satanás. Você está tendo que lutar contra a maré. Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus, neste mundo, sofrerá perseguições, ataques, injúrias, necessidades e um monte de outras coisas que estão muito bem listadas no Novo Testamento, tanto por Jesus como por Paulo e por outros também. Então é o seguinte, existe guerra? Existe, mas a pergunta, eu vou repetir a pergunta é, em que termos, né? De que forma a gente luta contra Satanás? E eu sempre gosto de fazer a abordagem dizendo que há uma diferença entre guerra contra Satanás e existe uma diferença com a autoridade sobre Satanás. Existem 2 coisas que não podem ser confundidas. Uma é a luta contra ele e a outra é a autoridade sobre ele. Nós estamos em guerra, eu sei, principalmente porque ele é nosso inimigo, ele é nosso adversário. Afinal de contas, é uma crença evangélica popular que o texto que diz, subirei, levarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo, é um texto evangélico popular como sendo atribuído à pessoa de Lúcifer, quando queria se tornar igual a Deus. E quando Deus fez o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, é muito provável que essa inimizade toda que Satanás tenha contra nós, ou que essa iniciativa dele de nos perseguir e ser nosso adversário, seja por motivo de inveja, né? Porque nós somos tudo aquilo que ele gostaria de ter sido. Uma vez que esse texto seja realmente atribuído ao diabo, então nós podemos dizer que nós somos tudo aquilo que ele gostaria de ter sido. Nós somos feitura de Deus, criados à sua imagem e à sua semelhança, uma duplicata em espécie da própria categoria divina. Então, é possível que Satanás tenha ódio da gente por motivos muito particulares e muito pessoais. Agora, nesse ódio dele contra a gente, quando ele nos ataca e tenta nos ferir, nós temos que nos defender, nos proteger, contra-atacar, e eis aí a razão da guerra. Mas, a despeito da inimizade dele e da iniciativa dele em nos atacar, nós não podemos nos esquecer que nós temos autoridade sobre
Satanás. Então, uma coisa é a luta que nós temos que travar com ele por causa das suas investidas contra a nossa vida, e outra coisa é a consciência que temos que ter da autoridade que possuímos sobre os demônios, sobre Satanás. E para falar sobre essa autoridade que nós temos, eu gosto de lembrar da primeira passagem onde nós vemos Jesus Cristo repreendendo um demônio. Um dos primeiros textos que registra uma pregação pública de Jesus Cristo, em Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 22, a Bíblia diz que depois ele entrou em Cafarnaum e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha o contexto. Fala sobre a autoridade que Jesus parecia demonstrar. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, como sempre faz, quem já teve experiência de expulsar demônios aí do povo que está na live sabe muito bem, sempre que você expulsa um demônio, que você dá uma ordem a ele no nome de Jesus, o que é que ele faz? Ele grita, ele esperneia, ele estremece, ele faz aquele show particular dele. Mas se você ficar firme na declaração que você deu, porque nós expulsamos os demônios pela fé, Jesus deixou bem claro dizendo que estes sinais seguirão aqueles que crerem. Então, os crentes expulsarão demônios. Isso quer dizer que para expulsar demônios é preciso de fé. Então, se você fala e não duvida no seu coração daquilo que você diz, mas crê que você fará o que você diz, tudo o que você disser acontece. Então, Satanás, ele faz aquele show dele, e se você tiver dúvida da sua própria autoridade, da sua própria declaração, é claro, Satanás, ele vai querer montar de galo, né? Cantar de galo, ele vai querer montar em cima de você. Mas se você ficar firme, ele vai sair. Então, quando se ordena um espírito, quando nós damos ordens a Satanás para que ele saia, para que ele se cale, para que ele pare de fazer certas coisas, ele pode causar esse show. Parece que a coisa foi pior. Ele grita, esperneia, treme, baba, não importa. Mas o que é interessante é que ele fez exatamente as mesmas coisas com Jesus Cristo. Até com Jesus, quando Jesus mandou ele se calar e sair daquele homem, ele bradou, gritou em alta voz, mas saiu dele. Agitou o homem violentamente, bradou, gritou, espumou, babou, fez o que quis, mas saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, diz o versículo 27. O que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Algumas versões colocam assim: o que é isso? Uma nova doutrina? Na minha tem uma exclamação: uma nova doutrina. Em forma de pergunta ou em forma de afirmação, o fato é que era uma grande novidade para os contemporâneos de Jesus o que ele acabara de fazer. Porque os conhecedores da Bíblia daquela época sabiam sobre a existência de demônios assim, de forma muito esporádica, porque o texto bíblico falava sobre isso. Não tanto quanto fala o Novo Testamento, mas nós temos, por exemplo, aquela história em que Davi tocou uma determinada música, uma canção, tocou um instrumento, e a Bíblia fala que um espírito que atormentava a vida de Saul saiu dele. Então, os contemporâneos de Jesus tinham alguma noção sobre exorcismo, sobre demônios e assim por diante, mas não da forma que Jesus acabava de demonstrar. Para eles, era uma nova doutrina. Por quê? Ele simplesmente ordenava com uma palavra. O que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Pois com a autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E assim a fama de Jesus se espalhou em todas as direções por causa do que havia acontecido aqui. Agora, o que é interessante, porque, primeiro, foi a primeira pregação pública registrada de Jesus Cristo, ou pelo menos uma das primeiras. Apareceu um endemoniado e, curiosamente, Jesus simplesmente disse: cala e sai. Hoje em dia, alguns evangélicos, quando são surpreendidos com uma manifestação demoníaca como essa, em vez de eles seguirem exatamente o exemplo de Jesus Cristo, eles colocam o microfone na boca do bicho. Eles dão o microfone e perguntam: como é o teu nome? De onde tu vem? Para onde tu vai? O nome do teu pai? O nome da tua mãe? Tu é de que família? Tu mora em que região? O que é que tu gosta? Tu come o quê? Tá fazendo o quê aqui? Ou seja, em vez de dizer cala e sai, eles colocam o microfone e diz fala e fica, né? É o contrário do que Jesus Cristo disse, porque Jesus cala, não quero nem saber. Irmãos, mas Satanás vai me revelar coisas profundas que eles estão planejando contra a igreja do Senhor dos últimos dias. E daí, quem é que quer ouvir Satanás contando o que eles acreditam que vão fazer conosco?
Nós não somos guiados pelo que Satanás diz, nós somos guiados pelo que a palavra e o Espírito Santo fala. Então, Satanás não gosta de ficar por perto quando não é ele que está falando o tempo inteiro. Se você deixar que as palavras do diabo, as incitações, os ataques e as coisas dele fiquem na sua cabeça, porque ele fala tanto através de alguém sobre quem ele toma posse das cordas vocais, como ele fala também na nossa cabeça, na primeira pessoa do singular, como se fôssemos nós mesmos pensando, tá? Muitos pensamentos que nós temos, aspas, nós temos, são pensamentos prontos, oferecidos de bandeja, para que assumamos como nossos, para que o próprio Satanás, o autor da ideia, já tenha meio caminho andado. Então, quando nós aprendemos que ele não fica por perto, quando ele não é o único que fala o tempo inteiro, mas quando a gente começa a calar ele, a falar também, a atravessar, né? Nessas horas a gente tem que aprender a ser mal educado mesmo. Não é, não, fale você primeiro e depois eu digo. Não, não tem esse negócio de fale você primeiro, não. Cala, essa é a nossa ação, tá, gente? Cala, não é fala, é cala e sai. Cala e sai. Jesus Cristo deu a ordem, o demônio esperneou, gritou, babou, gritou, fez o que quis, mas saiu. Então, quando você também fizer a mesma coisa, creia naquilo que você fala, como Jesus Cristo ensinou no capítulo 11. Tá bom. Beleza. Então é o seguinte, gente. Há uma diferença entre expulsar demônios e conversar com os demônios. E às vezes a gente não percebe que o que Jesus Cristo fez aqui, de fato, foi uma nova doutrina. É uma nova doutrina, é uma doutrina específica para o Novo Testamento. No Antigo Testamento as coisas não eram assim. Agora, na Nova Aliança, é que a gente aprende que nós temos autoridade sobre os demônios. E veja que isso é importante a gente entender. Uma coisa é autoridade sobre os demônios. Outra coisa é a gente orar a Deus sobre o que os demônios fazem. Às vezes as pessoas não entendem isso. Nós não estamos falando aqui sobre o poder da oração. Nós estamos falando aqui sobre o poder da fé, da declaração que é feita em fé pelo crente em Cristo Jesus. Tem muita gente que não entende isso. Parece que quanto mais estudada a pessoa é, mais ignorante ela fica. Porque é uma coisa tão simples, mas quando você fala isso, tem gente que fica com dúvida, não consegue entender, porque acha que todos os problemas da vida são resolvidos por meio da oração. Mas não é verdade. Nem todo problema se resolve com a oração. A oração tem seu lugar na vida do crente, óbvio. A oração ela deve ser praticada pelo cristão, mas há contextos diferentes em que a oração não é necessariamente a melhor coisa a se fazer. Por exemplo, quando Jesus Cristo falou com aquela figueira em Marcos capítulo 11, ele não estava orando. Ele disse à figueira, jamais coma alguém fruto de ti. Isso é orar? Não é orar. Orar não é falar com um pedaço de pau, ainda que nós saibamos que existam alguns religiosos que pensem que sim, né? Nós sabemos que oração é muito mais do que isso. Oração é falar com Deus. Se eu estiver falando com Deus sobre um pedaço de pau, isso é oração. Pai, olha esse pedaço de pau, meu Deus. Meu Pai, olha esta árvore, Senhor, meu Deus e meu Pai. Aí é oração. Mas eu tenho que entender que orar é falar com Deus, né? De forma bastante simples. É falar com o Pai. Não é falar com a árvore. Eu posso falar com o Pai sobre a árvore. Da mesma forma, quando Jesus disse em Marcos 11, 23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, ele não estava falando sobre oração. Ele estava falando sobre declarações em fé por parte do crente. Assim como ele havia falado com a figueira, ele agora está explicando sobre falar com um monte. Ele falou com a figueira e agora ele diz aos que creem que falam com os montes. Falar com a figueira não é orar, falar com um monte não é oração. Eu poderia falar em oração sobre o monte. Eu falaria com Deus sobre o monte. Pai, olha esse monte. Pai, o monte. Isso é orar. Mas falar com o monte, falar com a figueira, não é orar. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, quando você fala com os demônios, você não está orando. Quando você fala com o espírito de enfermidade, o espírito cego, o espírito surdo, o espírito mudo, quando você fala com a febre, a Bíblia mostra Jesus falando com a febre e dizendo, espírito cego, sai dele. Espírito de enfermidade, espírito isso, espírito aquilo. Termos bonitos que nós usaríamos hoje em dia, na época bíblica de Jesus, foram colocados lá como espíritos. Espírito de cegueira, espírito cego, espírito surdo, espírito mudo. Hoje em dia nós falaríamos sobre nervos auditivos atrofiados. Nós falaríamos sobre artrite.
as costas encurvadas, sem de maneira nenhuma poder endireitar-se. Então, os termos que nós usamos hoje podem ser bonitos, pomposos, mas fazem referência aos mesmos demônios da época de Jesus Cristo. Então, não é necessário que você saiba o nome técnico, científico ou usado na área da saúde para que você possa expulsar um demônio que está te causando alguma dor, te causando algum mal, ou que está perturbando a sua vida. Você pode até não saber como falar, desde que você fale com ele, você pode simplesmente dizer, para, cala, sai, e vai acontecer. Dor nos espinhaços, dor nas espinhelas, dor nos meus quartos, o que você disser, se você disser em fé, crendo, vai acontecer. Então, o que é isso? Isso não é oração a Deus, para Deus resolver problema. E é por isso que tem muito teólogo, erudito, né, que não compreende essa verdade tão simples. Que o crente, ele tem autoridade sobre os demônios. E ele pode declarar coisas sobre as ações do diabo, sobre Satanás, sobre os seus anjos, os seus demônios. E você não precisa necessariamente pedir a Deus para que Deus faça alguma coisa com aquela ação diabólica. Então, nem sempre você vai resolver os problemas da vida em oração. A oração tem o seu lugar, há vários tipos de oração nos quais nós, como cristãos, nos envolvemos. Não é sobre isso que a gente está falando aqui, mas nós temos que entender que, além da oração, nós temos esta arma poderosa que é a autoridade, como crentes, sobre as ações do diabo. Então, a autoridade sobre os demônios é uma doutrina característica do Novo Testamento. É por isso que os contemporâneos de Jesus, quando o ouviram falar, disseram, é uma nova doutrina, porque com autoridade ele ordena, ele não pede. Ele ordena, ele não ora. Ele manda que os demônios saiam. E eles lhe obedecem. Não é obedecem a Deus, é lhe obedecem. Obedecem a Jesus Cristo. Aí vem a confusão teológica mais uma vez. Ah, mas Jesus era Deus, era onisciente, onipresente, onipotente, oni isso, oni aquilo. Bom, para os que pensam assim e que usam isso como argumento lógico para dizer que é por isso que os demônios se submetiam a ele, o que é que a gente vai dizer quando Jesus Cristo envia 70 em seu nome para fazerem a mesma coisa que Jesus estava fazendo? E quando Jesus fazia, ele dizia, não faço as obras de mim mesmo, eu as faço em nome de meu Pai. Aí agora ele diz, a autoridade que meu Pai me deu, eu dou para vocês também, vão e façam aquilo que eu faço. Aí eu pergunto, então agora todo mundo virou Deus? Todo mundo agora é onisciente? Todo mundo agora é onipresente? São 70 deuses espalhados na terra, expulsando demônios em nome de Jesus? Não, né, gente? É muito mais simples do que isso. Jesus Cristo, ele estava usando a autoridade como homem na terra. E é por isso que ele se igualava com os seus discípulos. O problema é que os discípulos metidos à besta, que se acham mais inteligentes do que os outros, só porque fizeram um seminário teológico e ganharam sua carteirinha de PhD em divindade, eles não têm coragem de se igualar a Jesus. Jesus se iguala aos discípulos, mas os discípulos não se acham dignos de se igualar a Jesus. Porque Jesus falou com uma figueira, a figueira secou. Aí quando os discípulos ficam admirados com o que Jesus fez, Jesus diz, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te nesse mar. Ele não disse, se eu disser, porque eu sou Deus, porque eu... Não, ele não disse isso. Ele disse, se alguém disser, se alguém disser. Jesus era doido, era burro, era idiota, era o quê? Por que ele disse isso? Será que ele não sabe que os teólogos estão dizendo que só ele pode fazer isso? Como é que ele vem aqui e diz um negócio desse? Jesus nunca fez um seminário teológico? Graças a Deus que ele não fez, né? Porque senão estava aí a gente seguindo as mesmas besteiras do povo de hoje. Veja que Jesus Cristo, ele fala exatamente aquilo que ele queria dizer, gente. Ele disse, se alguém disser, esse é o problema. Ninguém diz, ninguém fala nada. Quando o pessoal fala com Deus para Deus resolver o problema, joga para Deus a batata quente, diz, pede para Deus expulsar o inimigo, pede para Deus repreender o demônio, né? Repreende, Senhor! Repreende, meu Pai! E claro que cada um de nós já passou pela sua fase de ignorância. E cada um de nós está crescendo e andamos na luz que nós temos, tá? Mas o que eu quero dizer, gente, é que dá para a gente saber um pouco mais. Dá para a gente compreender as coisas um pouco melhor. Afinal de contas, é muito claro que o que Jesus fez ali em Marcos capítulo 11 não foi pedir a Deus para resolver o problema. Não foi falar com Deus para Deus tirar o demônio dali e parar de atrapalhar a sua pregação. Ele não pediu a Deus que Deus expulsasse Satanás. Ele repreendeu o demônio. Jesus deu uma ordem para ele. Os demônios se submeteram às ordens que ele deu.
E para quem pensa que só Jesus podia fazer isso, eu quero reafirmar o que eu acabei de exemplificar com a história dos 70, mas agora citando o que está em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15. Diz lá que depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Veja, Jesus quis chamar, mas os que vieram quiseram vir, tá? O fato de Deus querer chamar alguém não significa que aquela pessoa não possa rejeitar o chamado ou não possa desobedecer à sua voz. A pessoa pode até atender ao chamado e ainda assim ser um servo infiel. A pessoa que é serva de Deus pode ser serva fiel e serva infiel, né? Então tem de tudo. O simples fato de Jesus ter querido chamar não justifica a ideia louca dos fatalistas, deterministas, do Deus déspota, tirano, totalitário, que supostamente controla todas as coisas. Não é isso que o texto está dizendo. Ele chamou os que ele quis, mas os que vieram, quiseram vir. Tá? Então, vieram para junto dele, então designou 12 para, em primeiro lugar, e em ordem de importância, estarem com ele, para os enviar a pregar, para exercer a autoridade de expelir demônios. Eu sei que a autoridade de expelir demônios é a coisa mais fantasiosa, é a mais espetacular, fantasiosa não, é a coisa mais espetacular, né, mais chamativa, que está aqui nessas 3 coisas que Jesus disse que os seus discípulos farão. E talvez seja por isso que algumas comunidades evangélicas exploram isso com sensacionalismo, para atrair o povo curioso pelo sobrenatural, pelo espetacular, né, o espetaculoso. Mas, gente, a expulsão de demônios está no final da lista por um motivo. Porque primeiro tem que estar com Jesus Cristo. E por estar com ele é que a pessoa vai ser capaz de falar em nome dele. E, consequentemente, quem fala em nome dele sabe fazer o que ele faz. E é por isso que expulsarão demônios. Mas veja a ordem. Estar com Jesus e simplesmente estar com ele, aprendendo, ouvindo. Lembra que quando os discípulos começaram a pregar cheios do Espírito Santo, as autoridades de Israel reconheceram pela forma deles falarem que eles haviam estado com Jesus? Por quê? Porque Jesus se replicou na vida deles. Ele se estendeu para dentro dos seus discípulos por meio das suas palavras. Depois de tanto tempo falando, Jesus Cristo podia suspirar aliviado. Ufa, limpei vocês pela palavra que vos tenho falado. Então, Jesus Cristo estava trabalhando nos discípulos, preparando a identidade ministerial dos discípulos. Ele falaria o tempo suficiente para que eles estivessem prontos para falar o que Jesus falava, para fazer o que Jesus fazia. E uma destas coisas seria expulsar demônios. Então, era para estar com ele, prestando atenção, convivendo, viajando, comendo no dia a dia, e depois iriam pregar em seu nome e exercer a autoridade de expelir demônios. É tão importante lembrar que a primeira coisa aí é estar com Jesus para poder expulsar demônios, que quando os próprios discípulos encontraram alguns que expulsavam os demônios em nome de Jesus sem andarem com ele, os discípulos tinham entendido, por causa de Marcos 3, que a gente acabou de ler aqui, eles tinham entendido que só podia expulsar demônio quem andasse com Jesus, quem estivesse com Jesus. E, logicamente, eles disseram, epa, vamos parar, cadê a carteirinha? Cadê a carteirinha? Não, vocês não andam, vocês não estão fazendo o EBPJ, vocês não estão no Instituto Bíblico aos pés de Jesus, vocês não estão com ele, vocês não andam com ele, vocês não podem expulsar demônio não, só pode quem está andando com ele. Aí vieram contar para Jesus tudo, né? Senhor, encontramos algum que está expulsando aí sem ter estado contigo. Aí Jesus, gente, pelo amor de Deus, deixem de ser legalista. Não é isso que eu quis dizer, não. Não tem ninguém que expulse um demônio em meu nome que seja contra mim. Como é que uma pessoa vai fazer uma coisa dessa em meu nome e vai ficar contra mim? Essas pessoas estão do nosso lado. Elas não têm o privilégio que vocês têm de aprender as coisas que vocês aprendem, de terem um aprofundamento e tudo mais, de fazer um seminário junto comigo, mas se elas estão expulsando no meu nome, então elas estão no mesmo time da gente, estão do mesmo lado que nós. Então, não repreendam quem repreende os demônios em meu nome. Mas os discípulos entenderam que para expulsar demônios, primeiro tinha que ter estado com Jesus. E essas pessoas só expulsavam demônios em nome de Jesus porque tinham ouvido falar da fama de Jesus de expulsar demônios com a sua voz, com uma ordem, com autoridade. O que é isso? Mais uma vez, é a comprovação de que esta é uma doutrina essencial do Novo Testamento, tá? O que é a expulsão de demônios? O que é a autoridade sobre demônios? É uma doutrina neotestamentária, tá bom, gente? É uma doutrina do Novo Testamento. Eu quero que você acompanhe o raciocínio para você perceber que nós estamos aqui delineando um caminho diferente daquele que é feito pelas pessoas que tentam induzir os outros a entrar numa guerra contra Satanás.
Há uma guerra? Há. Obviamente que nós não vamos ter tempo aqui para falar sobre tudo isso. Isso aqui é uma degustação glorificada de um seminário de 7 dias que a gente vai fazer lá na igreja do Flávio quando acabar a pandemia. Mas eu espero que vocês entendam que há uma diferença entre fazer guerra contra os demônios, em estar numa guerra contra Satanás, em ter o medo de sofrer as retaliações do inimigo, numa batalha espiritual profunda para a qual eu tenho que me preparar. Não, nós estamos ensinando sobre a autoridade contra os demônios que Jesus nos deu. Isso é do Novo Testamento. A Bíblia fala sobre guerra, mas a gente vai ver um pouco mais para frente, se der tempo e eu conseguir também, um pouquinho sobre isso, tá? Mas é importante que você entenda que a autoridade sobre os demônios é essencialmente uma coisa da Nova Aliança. É por isso que no Antigo Testamento parece que o povo não expulsava Satanás, porque não pensava que ele existisse, não sabia do que podia fazer. Temos esses vislumbres, né, aleatórios, como Davi tocando uma harpa e um demônio saindo, tá? Daí, quando chega mais para frente, porque alguém poderia dizer mais uma vez com Marcos capítulo 3, mas são os apóstolos de Jesus Cristo, os apóstolos do divino, né? Gente, e Marcos 16? Porque em Marcos 16, versículo 17, Jesus Cristo diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. São 3 textos, Marcos 1, Marcos 3, Marcos 16. É uma progressão do conceito da autoridade que o crente tem. Jesus, como crente, como exemplo, expulsa demônios pela sua ordem, pela sua palavra, pela sua voz. Ele não pede, ele manda. Eu não estou pedindo, por favor, que Satanás saia, eu estou dando uma ordem para ele sair, né? Jesus ordenou. Depois ele diz a mesma coisa para os discípulos, que eles também exercerão a autoridade de expelir demônios. Mas aí, quando chega em Marcos 16, ele diz, não, todo crente, todo aquele que crê vai expulsar demônios. Então, o que é a expulsão de demônios? É uma característica do Novo Testamento, da autoridade que o crente tem na Nova Aliança, tá, gente? Aí você me pergunta, mas Satanás, ele não faz guerra contra mim, ele não vem contra nós, ele não tenta nos matar? Claro que sim, né, gente? Claro que sim. Ninguém está dizendo aqui que ele não vai tentar. De fato, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5 que ele é mais ou menos assim como um leão que anda ao redor, ou de redor, que são palavras sinônimas, ele anda ao redor procurando alguém a quem possa tragar. Procurando alguém a quem possa tragar. E eu gosto dessa versão, né? A versão corrigida, a corrigida fiel, a revisada, a recebida. Elas traduzem assim, ele anda ao redor procurando alguém a quem possa tragar. Por que eu gosto da versão que diga a quem possa? Porque mostra que ele não pode tragar todo mundo. Não pode tragar a quem ele quer. Ele não pode simplesmente dizer você, você e vocês. Vocês todos, vai para o canto ali da sala, no final do culto a gente se encontra. Eu quero falar com vocês em particular. Ele não pode escolher gente. Ele não pode pegar quem quer. Ele não pode simplesmente pular em cima de um e tragar a seu bel prazer. Não, ele tem que andar ao redor procurando alguém a quem possa. Isso é motivo de alegria, porque mostra que tem uns que ele pode, mas tem uns que ele não pode. Tem aqueles a quem ele pode, mas tem aqueles a quem ele não pode. Então ele tem que procurar alguém a quem ele possa, né? Então é bom que a gente construa a ideia de que conosco ele não pode. Travou aí, Flávio, ou não? Não, tá legal. Eu tô paradinho aqui que é para não travar, por isso que eu tô quase sem me mexer. Natan, só um detalhe rapidinho. Se fosse no YouTube, não teria isso, hein? 2 coisas que eu queria falar rapidamente. A primeira delas, se você concordar, a gente pode voltar aí para a segunda live, porque, pelo que eu conheço do que você ensina, ainda falta muita coisa para você falar, importante para o pessoal que está aqui conectado. Se você quiser, a gente pode voltar, embora não seja eu que esteja comandando a live, seja no seu Instagram, mas você pode voltar com o pessoal para a gente aprender mais, né? Outra Mas coisa, quem manda Natan, nesse Instagram aqui é você, Flávio. outra coisa que falar para ti, Natan, e o pessoal que está acompanhando, é que muitas vezes o cristão não quer exercer a autoridade que tem em nome de Jesus, porque ele tem medo de retaliação. Você falou, inclusive, aí um pouco disso antes, né? Lá em Lucas 10, 19, diz o seguinte, Jesus fala para os discípulos, né? Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, tipificando demônios, né? E sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então, às vezes o cara vai enfrentar um espírito maligno, claro que existe a maneira
se lutar, a gente vai falar sobre isso, você vai falar mais depois, mas o povo fica intimidado com medo de repente, exercer autoridade, o diabo vem atacar um filho que está em casa, atacar um marido, fazer algum tipo de bagunça, né? A gente não pode jamais exercer autoridade contra o espírito maligno com medo de uma retaliação. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nada nos causaria dano algum. Então, só para fazer um adendo Certíssimo. ali, sabe? Inclusive, Flávio, essa passagem de Lucas 10:19, ela é muito importante porque entra perfeitamente no que nós estamos falando aqui, porque o que eu ia falar, eu já estou falando, mas não me explicitei, é que essa autoridade é uma autoridade individual, é uma autoridade particular. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Eu não tenho autoridade sobre a sua vida, eu não tenho autoridade sobre a vida do meu melhor amigo. Eu posso influenciar as pessoas para o bem ou para o mal, mas a autoridade eu só tenho sobre a minha vida. Eu vou ter autoridade sobre uma pessoa que está debaixo do meu poder, se ela está em parceria comigo e não numa atitude de rebeldia. Eu vou ter autoridade sobre um filho que ainda dependa de mim e precisa de mim para tocar a sua vida, um filho que ainda não é responsável pelos seus próprios atos. Ou vou ter autoridade sobre uma pessoa que porventura concorde comigo. Eu posso usar a minha fé em concordância com alguém para beneficiar outra pessoa. A oração de concordância em fé faz isso. Então eu posso usar a minha autoridade em favor de alguém. Fora estes casos, que são exceções, um senhor sobre um servo, um patrão sobre um empregado, um pai sobre um filho, ou uma pessoa qualquer com quem eu concorde, fora isso, a autoridade que me foi dada em nome de Jesus é uma autoridade que eu exerço para a minha vida. E o versículo que você citou de Lucas 10:19 deixa isso muito claro. Jesus disse, eis aí vos dei autoridade para vocês pisarem. Ou seja, é com o meu pé pisa a serpente, o meu pé pisa o escorpião. Então o poder sobre o poder do inimigo, a autoridade sobre o poder do inimigo, é uma coisa que eu exerço de uma forma particular. Eu piso. Por isso que ele diz, e nada vos causará dano algum. Satanás pode atacar o meu filho? Claro que pode. Ele pode atacar a minha esposa, meu primo, minha mãe, meu pai? É claro que sim. Eu vou tentar ajudar no máximo que eu puder. Mas a minha fé e a minha espiritualidade não são escudos de proteção para a vida dos meus familiares. Porque se assim fosse, eu faria com que a minha esposa fosse salva, eu faria com que meus filhos fossem salvos, eu faria com que meu pai e minha mãe fossem salvos. E eu não estou dizendo isso de forma pessoal, não, porque através da conversa, da pregação, o meu pai confessou Jesus comigo, minha mãe se tornou cristã por causa da minha história, eu e minha irmã influenciamos a mamãe, a minha mãe é crente, a minha esposa é crente, né? Então não estou falando isso por questões pessoais, não, porque eu consegui alcançar alguns dos meus familiares pela pregação, pela convivência com a exposição do evangelho. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós temos que lembrar que Paulo perguntaria em contextos como este o seguinte: de onde sabes, ó mulher, se salvarás a tua esposa? De onde sabes, ó esposa, se salvarás o teu marido? Ou seja, nós não temos autoridade sobre as escolhas dos nossos parentes, dos nossos primos, dos nossos cônjuges. Não temos autoridade sobre nenhum deles. Nós podemos influenciar, nós podemos, pela convivência, transmitir alguma coisa boa. Mas essa autoridade da qual nós estamos falando... Deixa eu fazer uma coisa rapidinho aqui. Pronto, pessoal, eu queria só, assim, para a gente estabelecer um critério aqui, vocês observam que eu não estou nem atrapalhando Natan na explanação dele, para que ele flua à vontade e siga o que o Espírito está colocando no coração dele. Então, pessoal, tem algumas dúvidas aí, eu queria que vocês guardassem elas, acompanhassem a live, ok? Até mais na frente. Depois a gente vai abrir para perguntas, seria uma boa dinâmica para a gente fazer a live, né, Natan? Aí ele vai respondendo para vocês, tá certo? Porque aí pode ser que durante a explanação dele, ele já responda perguntas que vocês estão fazendo agora, né? E aí, se você ficar ligado na live, que é mais um fator importante, ficar conectado, porque tem gente que chega depois, que não é o caso de quem está perguntando, mas tem gente que chega depois e faz um monte de pergunta aleatória, mais para aparecer perguntando, né? Que não é o caso de vocês que estão fazendo agora. Então, assim, a gente quer um compromisso com a live, acompanha a live, escuta a mensagem, e mais na frente a gente abre para a pergunta aí, ele vai responder algumas questões de vocês, tá bom? Vou selecionar as melhores aí, as mais relevantes, e vai estar respondendo, beleza? Vai, Natan, pode seguir. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Então, é uma autoridade pessoal,
individual que você vai exercer pela sua própria vida. Então, na convivência, pela influência, você até pode abençoar A ou B. Mas lembre-se que antes de impor as mãos sobre a cabeça de alguém para tentar abençoar essa pessoa, você precisa pregar a palavra, porque a fé vem não pela imposição de mãos. A fé vem não pela oração forte do homem de Deus. A fé vem por se ouvir a palavra de Deus. Então, antes de qualquer coisa, Jesus Cristo, ele pregava, ensinava e depois ele curava. Em todas as passagens que falam sobre o que Jesus fazia, nas cidades por onde ele ia, a Bíblia diz exatamente a mesma coisa. Ele pregava, ensinava e curava. Em nenhum lugar fala que ele curava e depois ensinava. Sempre ele pregava primeiro e depois ele curava. Porque na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, por via de regra, eu sei que existem exceções, mas por via de regra, sempre a cura é consequência da fé adquirida por meio de uma pregação que foi feita, tá? Na maioria das vezes é assim que acontece. Essa é a regra áurea da manifestação de milagres, de curas, de sinais e até mesmo de expulsão de demônios. Você pode até expulsar um demônio se você quiser, mas se você expulsa um demônio e não prepara aquela pessoa para ficar firme no evangelho, não ensina a palavra, não prega para ela, não a fundamenta nas escrituras, sabe o que vai acontecer? Aquele espírito imundo que sai de uma pessoa vai andar por lugares áridos procurando repouso, mas não encontra. Então ele diz consigo mesmo, voltarei para a minha casa de onde eu saí. E voltando leva 7 outros espíritos piores do que ele. Tem gente que pensa que não tem demônio pior do que outro, né? Mas vai voltar com 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, se encontrarem a casa vazia, varrida, ornamentada, entrando ali, faz com que aquela pessoa fique pior do que o primeiro. Então, não para pensar que é um processo, né? O que a gente chama de libertação é um processo. E antes de qualquer coisa está a palavra. A palavra tem que ter a prioridade. A fundamentação, o conhecimento bíblico, a exposição das escrituras, o discipulado. Não adianta simplesmente levantar a mão e dizer sai e dar as costas e ir embora. Não adianta simplesmente você querer expulsar o demônio sem você pregar a palavra, sem você expor o que a Bíblia diz, sem você fundamentar a fé das pessoas envolvidas. Então, assim, vai expulsar demônio, expulse. Mas cuide da pessoa que vai ser liberta naquele momento. Porque se você não tiver a preocupação em cuidar dessa pessoa que poderá ser uma nova convertida, se ela confessar a Jesus como Senhor, você vai estar transformando a vida da pessoa numa vida pior do que ela tinha. Vai ficar muito pior 7 vezes pior do que o estado em que ela se encontrava. Então, é irresponsabilidade da nossa parte quando nós queremos simplesmente orar, colocando a mão na cabeça do povo, expulsando o demônio, sem querer cuidar das vidas com a pregação da palavra. Então, priorize a palavra. Priorize a pregação da palavra, o ensino da palavra. E para essas pessoas que são libertas, lembre-se, você precisa ensinar, discipular, doutrinar, acompanhar para que ela se fortaleça, para que ela fique firme, porque Satanás, ele vai voltar. Não é uma promessa, tá, gente? É uma certeza que nós temos pela Bíblia. Porque o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que passadas que foram todas as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até ocasião oportuna. Então, Satanás se afastou de Jesus até uma próxima oportunidade. Então, Satanás se afasta. Até de Jesus ele se afastou, mas é sempre até. Ele não se afasta para sempre. Ele se afasta sempre até. Até uma próxima oportunidade. E na própria vida de Jesus a gente viu a oportunidade que surgiu quando ele começou a falar sobre a importância de ir para Jerusalém, padecer muitas coisas das mãos dos anciãos, ser morto, crucificado, ser sepultado. Aí Satanás, sabendo que Jesus não queria passar por isso, né? Porque o próprio Jesus deixava isso claro e a gente percebe na oração que ele faz no Getsemane, porque 3 vezes resistindo à tentação de desistir daquela morte, a ponto de suar gotas de sangue, ele disse 3 vezes, Senhor, que não seja aquilo que eu quero, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja aquilo que eu quero. 3 vezes ele disse as mesmas palavras, dizendo que não queria. Se possível fosse, ele gostaria de não passar por aquilo, mas que fosse o que Deus estivesse querendo, que a vontade de Deus prevalecesse. Ou seja, Jesus não queria passar por aquilo, e Satanás, conhecedor das particularidades da vida humana, porque o próprio Jesus, quando vai expulsar ele, diz que Satanás, ele cogita das coisas dos homens, então ele estuda, ele averigua, ele acompanha, ele está sempre perto, prestando atenção nas coisas que nós falamos, fazemos, vivemos. Então, é claro que ele conhece um pouco sobre nós, né? E quando Jesus disse que iria morrer,
Satanás disse, é por aqui que eu vou entrar abaixadinho. Aí chegou ali, deu um pensamento na cabeça de Pedro, quem sabe talvez até tenha colocado a mesma ideia na cabeça de alguns outros, mas nem todos eram precipitados para falar o que vem na cabeça como Pedro. Aí Pedro foi o bode expiatório da vez, né? Repetiu a ideia, Senhor, tem compaixão de ti, mano, terra, eis que te digo, coisa alguma jamais te acontecerá. Para de falar negativo. Ó, interessante, porque Pedro, ele repete uma ideia diabólica porque não entendia ainda o que as escrituras falavam sobre a morte e ressurreição de Jesus. A falta de compreensão das escrituras nos deixa suscetíveis a ideias, a pensamentos, a argumentos diabólicos, doutrinas de demônios, influência de demônios. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele disse aquilo, que foi a oportunidade que Satanás achou, né? Porque em Lucas 4,13 está escrito, passadas que foram todas as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até uma ocasião oportuna. Tá aí a oportunidade, acabou de surgir. Aí Satanás volta, ele não se apartou, do mesmo jeito que ele foi, ele vem, né? Ele saiu e ele chegou. Ele foi, ele vem. Aí ele voltou a Jesus para tentá-lo. E Jesus disse, arreda Satanás, porque não cogitas nas coisas dos homens, não cogitas nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Arreda, porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Então, Satanás estava trazendo uma ideia que para Jesus era uma tentação. Então, este dia para Jesus é o que a Bíblia chama de dia mau. Lá em Efésios capítulo 6, quando Paulo está falando sobre a nossa luta, sobre a nossa guerra contra o diabo, ele chama esse momento, né, do ataque e da resistência, ele chama de dia mau. Não é um dia bom, é um dia ruim, quando a gente tem que resistir, quando a gente tem que guerrear, quando a gente tem que ficar firme e fazer força contra ele, citando a palavra, expulsando, repreendendo, dando ordens em nome de Jesus. Isso não acontece todos os dias, todos os 7 dias da semana. Essa guerra que é travada contra o diabo não acontece o tempo inteiro. Ela acontece nos momentos em que Satanás faz investidas contra nós. É no momento que ele vem. É no que Paulo chamaria de dia mau, tá? Então, é nesse momento que nós temos que ficar firmes, permanecer firmes na fé, para que Satanás fuja de nós. Pode falar, Flávio. Excelência, pela ordem, excelência. Em relação ao tempo, é só que dar um toque para você, em relação ao tempo que ele vai voltar, né? No seu Instagram, ok? Entra no seu, você me chama, eu entro de novo e a gente continua o papo. Só para lembrar a questão do tempo que deve estar acabando, né? Sim, eu estou olhando aqui. Beleza, enquanto não acaba, só, assim, dizer que está muito bom o ensinamento e que para mim está muito claro 2 coisas que eu acho fundamentais para os que estão acompanhando a live, né? A primeira delas é que é importante a gente exercer a autoridade, primeiramente, em nossa própria vida, antes de querer exercer na vida de outros, né? O exercício da autoridade é primeiramente em nossa própria vida, o que vai nos fazer ficar amadurecidos na experiência da autoridade e exercer na vida de outros. Outra coisa que eu achei bem interessante também, Natan, é que essa responsabilidade de exercer autoridade é muito nossa, ou seja, não é uma coisa que você vai ter que esperar que Deus faça. Você veja que não existe mágica no cristianismo. O ensinamento vem para que você ande com seus pés. O que você está recebendo aqui, os que estão acompanhando a live aí, é que a gente tem a responsabilidade de aprender, praticar e andar com nossos pés. Não é uma mágica que vai acontecendo ou uma entrega irracional a uma suposta soberania de Deus que faz tudo como quer, como pensa e que você é apenas uma espécie de mamulengo, o marionete na Terra, né? Não, o que você ouviu aí até agora, o que vocês estão ouvindo, é de muita responsabilidade. Mostra que a gente tem um papel fundamental para aprender essas coisas e andar com nossos pés e exercer nossa fé, né? Então, é bom a gente enfatizar bem isso aí na nossa vida, porque tá muito legal. Amém. Então é o seguinte, eu vou encerrar, faltam apenas 5 minutinhos, eu vou encerrar e logo em seguida eu vou pegar um pouco mais de água e vou abrir novamente para a gente continuar. Pode ser assim então, Flávio? Café dos 6, voltando, Café dos 6? Oi? Voltando no Café dos 6? Se eu vou voltar em Efésios 6? Parece que é o caminho que você vai seguir aí, né? Na próxima live? Mais lá na frente. Então, beleza, vamos lá. Então, vamos sair e voltar, pessoal. Tá bom.